E aí, pessoal? Tranquilão? Bom, eu quero conversar com vocês hoje sobre o chat GPT, que é a inteligência artificial que tanto se fala agora, é a bola da vez, é o assunto do momento, e a gente precisa aí conversar sobre algumas coisas, né, para saber se efetivamente isso deve prosperar, se isso é um caminho sem volta. Até que ponto a gente pode confiar nisso? Se isso substitui a inteligência humana realmente? Parece que a gente é um passo, né, eu tenho lido sobre isso. Daqui a pouco eu vou estar mostrando algumas informações para vocês referente à nossa área, direito penal, por exemplo, processo penal. Mas é certo que a gente ainda está, eu acho que engateando. Ou seja, alguns falam que nós já estamos bem avançados. Eu diria que a gente ainda está engateando, né. Eu já trabalhei com desenvolvimento de sistema, e óbvio que tudo isso que tem de inteligência artificial, alguém está alimentando, né, o sistema para que quando você faça algum tipo de pergunta, solicite alguma informação, aquilo já esteja armazenado lá e que ele possa, dentro de um processo, realizar a resposta que você talvez esteja buscando. A questão é, me parece que essas informações que vêm de lá são informações, frias, são informações, que a gente consegue, pela leitura, perceber a montagem tecnológica disso. É como se você tivesse uma receita de bolo fechada. E lá para o direito penal, processual penal, gente, nós temos uma variedade de informações que elas podem, aparecer durante o processo e que ali está envolvido uma série de sentimentos. Então, eu fiz alguns questionamentos aqui, eu já vou compartilhar a tela, e a gente vai ver que a resposta não foi das melhores. Então, dá para confiar efetivamente 100% no chat GPT? Não. No meu entendimento, não. Ainda está muito cedo para isso. Ah, isso vai substituir o homem? Acho que é impossível, né, substituição da máquina hoje pelo homem nesse caminho, tá? Pode ser uma contribuição, mas não se dá, ou pelo menos eu entendo que não tem como você pegar isso e querer, como alguns já vêm sustentando, utilizar, como se fosse um magistrado no julgamento. Você teria que ter um algoritmo que pudesse esgotar todas as possibilidades eventuais sobre um fato, o que é quase que um, humanamente impossível, e até via máquina, né? É impossível porque alguém tem que estar prevendo tudo isso, e a gente vê que as coisas acontecem, por mais que você tente planejar ou imaginar como poderia acontecer, às vezes acontece de uma forma que não foi prevista. E às vezes é até impossível de se prever por ausência de criatividade, por ausência de percepção, por ausência da perceptividade da maldade humana, por exemplo. Enfim, tem uma série de coisas que me parece que, para o nosso segmento, isso não funciona. E para quem está estudando e que está lá pesquisando, querendo às vezes fazer um trabalho e ter uma resposta técnica, cuidado que às vezes o que parece ser técnico, e às vezes até mas é superficial e pode comprometer o teu trabalho, tá? Então vou compartilhar aqui, vou abrir um arquivo aqui de uma pergunta que eu fiz para ele, tá? Aqui, ó. Eu fiz a seguinte pergunta lá para o chat GPT, né? É, é justo o número de jurados, né, no júri no Brasil? Essa foi a minha pergunta, galera. E aí ele veio e respondeu aqui, ó, inclusive com alguns equívocos, porque é óbvio que aqui está em linguagem português. Dizem aí que se você fizer a pergunta, né, em inglês, a resposta pode ser um pouco mais completa. Mas a gente percebe que o que a gente tem aqui no Brasil, a gente está fazendo o que a gente vai usar aqui, ok?
Então, eu coloquei lá, é justo o número de jurados no júri do Brasil? A resposta que eu tive foi: o número de jurados no júri do Brasil é estabelecido pela legislação brasileira e pode variar de acordo com a região. Bom, primeiro que a gente pode perceber que tem um equívoco aqui, que não varia, né? Não tem essa variação por região. O território nacional, o Tribunal do Júri, ele é composto por 25 jurados e o Conselho de Sentença é composto por 7. Então, ele fala em 21, né? E mais, podendo ser, ter uma variação por região, né? Em geral, o número de jurados é composto por 7 pessoas. Na realidade, em geral, sempre o conselho de sentença, o corpo de jurados, será composto por 7 pessoas. Ok? Mas em algumas situações específicas, diz ele, como nos casos dos crimes dolosos contra a vida, pode ser ampliado para até 21 jurados. Isso não acontece aqui. O Tribunal do Júri, ele foi criado para julgar os crimes dolosos contra a vida. Ok? E não tem essa variação. Então, hoje são 25 jurados, ok? Para ser instalada ou instaurada a sessão de julgamento, tem que ter no mínimo 15 e tem que ter o sorteio de 7 jurados que vai compor o conselho de sentença. Então, veja que a informação dele já não é das melhores. A escolha dos números dos jurados no júri segue uma lógica de equilíbrio entre a necessidade de se garantir a imparcialidade e a pluralidade de opiniões no julgamento e a necessidade de se garantir um procedimento rápido e eficiente. Bom, rápido e eficiente não funciona, porque o procedimento do júri ele é bipartido, né? Tem a primeira fase e a segunda fase. A primeira fase, perante juiz, promotor e defesa. Segunda fase, se o sujeito for pronunciado, é perante juiz, promotor, defesa e o conselho de sentença, que são os jurados, onde tudo que foi realizado na primeira fase vai ser realizado na segunda. Então, é um procedimento longo, demorado, ok? É... Em geral, o número de 7 jurados é considerado suficiente para garantir a pluralidade de opiniões, mas não tão grande a ponto de tornar o julgamento demasiadamente complexo. Novamente, uma informação que eu não concordo, pois o rito do procedimento do tribunal do júri é extremamente complexo, vigora o princípio da oralidade, dinamicidade, enfim, é muito mais complexo que qualquer outro, tá? Portanto, podemos dizer, diz ele, tá, gente? Portanto, podemos dizer que o número de jurados no Brasil é justo, pois foi estabelecido de acordo com uma análise cuidadosa das necessidades dos procedimentos e da garantia dos direitos das partes envolvidas no julgamento. Vou voltar à nossa tela porque eu quero comentar esse momento que ele fala, né, que, portanto, podemos dizer que o número de jurados no júri é justo. Bom, justo a gente tem entendido que não é. Tá? Boa parte da doutrina vem já trazendo há muito tempo esse questionamento a respeito de serem 7 jurados que vão julgar um sujeito. Então, por exemplo, se a gente tiver no final do julgamento uma votação de 4-3, ou para absolver ou para condenar, nós entendemos que um voto só para decidir uma situação é muito arriscado. Esse sujeito pode não ter prestado atenção, esse sujeito efetivamente pode estar irritado com alguma coisa, esse sujeito pode não ter entendido. Então, a margem, né, de decisão por um voto, há uma crítica muito grande da doutrina, que entende que, no mínimo, deveria ser 8, ok? Mas aí você poderia estar perguntando, Zé Carlos, mas 8 pode ter um empate, 4 votando para condenar, 4 votando para absolver. Bom, nesse caso, se tiver empate, nós estaríamos diante de uma dúvida. Se nós temos a dúvida, vigora no nosso ordenamento jurídico do princípio do indúbio pro réu, que fosse aplicado o princípio indúbio pro réu. Então, absolveria o réu. Mas, em outros cálculos, nós teríamos, no mínimo, uma diferença de 2 votos para condenar ou 2 votos para diminuir. Logo, a gente teria uma margem de segurança bem maior do que a decisão por um voto. Eu até acho que nós poderíamos ter os 12 jurados, como é feito no sistema americano e alguns sistemas europeus, e colocarmos aí para a condenação um número extremamente elevado, no mínimo, né, 8 votos, por exemplo. Lá nos Estados Unidos tem que ser de forma absoluta, que não haja dúvida, porque condenar alguém é algo muito grave. Então, a gente vê que o chat GPT
ele não está efetivamente preparado ainda para resolver essas questões. Imaginemos um aluno que esteja aí fazendo um trabalho, lança essa pergunta, vem essa resposta e ele, em cima disso, vai fazer a sua resposta, ou vai copiar isso como se fosse uma resposta, vai ter problema, porque efetivamente nós percebemos que ele não responde de forma adequada e corretamente dentro do nosso ordenamento jurídico. Eu até fiz um teste questionando a ele quais seriam os elementos do fato típico referente à teoria do crime. E ele respondeu que seria conduta, resultado e tipicidade no primeiro momento. Ele não incluiu nexo e causalidade. Depois eu repeti, ele, num outro momento, ele respondeu conduta, tipicidade e nexo de causalidade e não inseriu a tipicidade. Conduta, resultado, nexo de causalidade e não inseriu a tipicidade. Então, vê que há algumas falhas ainda nessa alimentação. Então, dizer que a inteligência artificial, por exemplo, no campo do direito, vai conseguir substituir, né, os julgadores, os magistrados, parece que a gente está muito longe disso e nem acho que isso seja justo, porque é uma forma, né, pelo processo penal ser dinâmico, não dá para a gente ter esse entendimento, até pela variação do caso concreto que pode acontecer. Então, trouxe essa informação para vocês começarem a pesquisar sobre isso e efetivamente não acreditar em tudo que é colocado ali. Às vezes a resposta está até coerente, mas às vezes é superficial e você, dentro de uma realidade, dentro de um caso concreto, dentro de um trabalho seu na faculdade, pós-graduação, mestrado, seja lá o que for, você vai precisar efetivamente de aprofundar aquilo que está sendo analisado, debatido, refletido. Fica essas informações aí para vocês pensarem e fazerem aí as suas experiências aí. Valeu? Grande abraço para vocês.